nossa aula hoje é sobre potenciação e propriedade das potências. Trata-se de um conteúdo do 6º ano, então neste momento a gente vai relembrar algumas coisinhas e vai falar sobre as propriedades, tá? As propriedades, acredito que a maioria de vocês não tenham visto, não é um conteúdo abordado no 6º ano, talvez tenham visto alguma coisinha no 7º, mas aqui no 8º o foco são as propriedades de potência. Eu vou relembrar com vocês algumas coisinhas e dar alguns exemplos. Então, sobre a nomenclatura, o que nós temos? A base, aí no caso do exemplo, o número 2. Temos o expoente, que é o número 3, que é o que está lá em cima. E a potência, que é a resposta. O que a gente consegue identificar aí? A minha base, ela é o 2 e o expoente é o 3. O expoente, ele representa para mim quantas vezes eu vou multiplicar a minha base por ela mesma. Então, lá está 2 elevado a 3. Então, eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes. E vou ter uma resposta lá que é o 8. Esse 8 a gente chama de potência, tá? Então, aí está explicadinho para vocês. O fator que está sendo repetido, no caso o 2, chamaremos de base. O número de vezes que o fator se repete, chamaremos de expoente. Note que o fator 2 foi multiplicado 3 vezes por ele mesmo. Logo, o expoente será igual a 3. E o resultado da operação da potenciação é a potência. Alguns exemplos aqui para a gente fixar melhor e conseguir visualizar o que acontece. Então, escreva os produtos de fatores iguais em forma de potência. Na letra A, ele tem lá o 6 multiplicado por 6, né, por ele mesmo, diversas vezes. Então, a gente vai representar isso em forma de potência. O número que está sendo repetido é a minha base. Quantas vezes ele se repete? Então, tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele se repete 7 vezes. Essa quantidade que ele se repete é o meu expoente. Então, esse é um exemplo que eu já dei aqui, já fiz com vocês. Vou liberar aqui as outras, a B, a C e a D. Aí vocês param o vídeo, façam aí uma folhinha ou no caderno. E aí, libera o vídeo de novo, dá play no vídeo para poder ver as respostas, tá bom? Só para fixar melhor o conteúdo. Então, letra A, que a gente falou, 6 elevado a 7. Letra B, o que eu vou fazer quando eu tenho uma fração? Uma multiplicação de fração. Eu multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Mas aqui, ele não quer a resposta, ele não quer o resultado dessa multiplicação. Ele quer que você represente em potência. Então, quantas vezes o 5 está sendo repetido? 4 vezes. Então, o que vai acontecer? Eu tenho o 5 sobre 8 elevado à quarta potência. Ele está sendo repetido, essa fração está sendo repetida 4 vezes. Então, é a mesma coisa que eu representar essa multiplicação em forma de potência, tá? Na C, eu tenho menos 2. Mesma coisa, eu estou multiplicando o menos 2 por ele mesmo 6 vezes. Então, eu vou ter menos 2 elevado à sexta potência. A letra D, eu tenho 1,5 multiplicado por 1,5 5 vezes. Então, eu vou ter lá 1,5 elevado à quinta potência, tá? Só para lembrar um pouquinho como funciona isso, para não confundir a forma de resolver e nem de retornar, né, do produto para potência. Sinais de potência, vamos lá. Então, se eu tenho o expoente par, a potência sempre será um número positivo. O que é o expoente? É o número que está lá em cima. O que é a minha potência? É o meu resultado. Então, vamos lá, vamos ver um exemplo aí. Eu tenho um expoente par, que é o 4, e tenho a minha potência positiva, tá? A gente não mexe em nada, aí só se trata de número positivo, então eu não tenho por que falar de número negativo nesse momento. Então, outro exemplo, 2 elevado à sexta, igual a 64. 5 elevado ao quadrado, ou à segunda potência, 25. E aí, a gente vai começar a ver os números negativos. Então, o que fala a primeira frase lá pra gente?
Se o expoente for par, a potência, que é o resultado, sempre será um número positivo. Então, não importa se a minha base é positiva ou se ela é negativa. Se o meu expoente for par, o meu resultado, que é a minha potência, ela vai ser positiva. Então, aparece aí um exemplinho para vocês. Menos 2 elevado à quarta é igual a 16. E 2 elevado à quarta é igual a 16. Por quê, professora? Por conta da regra de sinal. A gente não vai entrar nesse assunto agora, não vou retomar com vocês propriedades de sinais agora, porque a gente vai ver mais para frente. Mas fica como uma regrinha, existe um porquê, tá? Mas fica como uma regrinha para facilitar a vida de vocês na hora de resolver os exercícios. Então, se o expoente for par, não importa se a minha base é positiva ou se ela é negativa, o resultado sempre será positivo, tá? É só eu resolver normal. Então, menos 2 elevado à quarta, eu faço 2 elevado à quarta. E tenho lá o meu expoente tenho minha potência positiva. A outra afirmação que ele coloca lá na segunda linha. Se o expoente for ímpar e a base positiva, a potência sempre será um número positivo. Parece um pouquinho complicado quando a gente ouve, né? Mas vamos ao exemplo. Então, ele fala do meu expoente ímpar. Então, agora eu tenho um expoente ímpar. Apareceu aí para vocês o 3. Então, o 3 é o meu expoente, ele é ímpar. E a minha base é positiva. A minha base é o 2 e ela é positiva. A potência, que é o resultado, sempre será um número positivo. Ok, então vou resolver normalmente 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Mesma coisa aqui, 5 elevado à quinta, vou multiplicar o 3, desculpa, 3 elevado à quinta. Vou multiplicar o 3 por ele mesmo 5 vezes, né? Então, tem o resultado lá, 243. E o último exemplo, 1 elevado à sétima potência é igual a 1. Vai aparecer aí outro exemplo para vocês. Então, vamos ler a última frase. Se o expoente for ímpar e a minha base for negativa, a potência sempre será um número negativo. Então, diferente de quando eu tenho expoente par, sempre vai ser positivo. Quando eu tenho o expoente ímpar, se a minha base é positiva, eu tenho um resultado positivo. Se a minha base é negativa, eu tenho um resultado negativo. Então, a comparação lá, menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 8. Então, eu tenho uma base negativa com um expoente ímpar. Então, o meu resultado vai ser negativo. Mesma coisa aqui, ó, comparação. Em vez de 243, eu tenho menos 243. E a mesma coisa no último exemplo. Menos 1 elevado à sétima potência é igual a menos 1. Vamos a uma dica aí, ó. Ou seja, expoente par, potência positiva, sempre será, independente de qual seja a minha base. Se o expoente for ímpar, conserva o sinal da base, que é o que a gente pode ver aí no exemplo. Quando a minha base for positiva, o meu resultado vai ser positivo. Quando a minha base for negativa, o meu resultado vai ser negativo. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se restar alguma dúvida, vocês deixem um recadinho para mim no Google Sala de Aula que eu oriento vocês quanto a isso. Parece muita informação, mas na prática é bem tranquilo de se fazer, tá bom? Próximo, expoente zero. Sempre que o expoente de uma potência for zero, para qualquer valor da base diferente de zero, então eu tenho qualquer base que não seja o zero, e a minha potência é zero, o meu expoente é zero. O resultado da potência será igual a 1. Então, a minha base é 7 aí nesse exemplo. Elevado a zero é 1. Mesma coisa que não importa qual seja a minha base. Se ela estiver elevada a zero, eu tenho o resultado da potência 1. Mesma coisa o exemplo aqui, ó. Então, vocês veem um exemplo aí na letra A, um número 7, tranquilinho. Só de olhar, fica fácil. Na B, eu já tenho uma fração negativa. Mas não me importa, né? Eu tenho o zero lá em cima, então o meu resultado vai ser 1. E o número com vírgula aí para vocês, 5,4 elevado a zero também é 1. Sempre que o meu expoente for zero, a minha resposta, seja a minha potência, é 1. O expoente unitário.
quando o meu expoente for 1. A gente já viu lá o expoente 0. Agora o expoente 1. Sempre que o meu expoente for 1, a minha potência vai ser igual à minha base. Então, 13 elevado a 1 é 13. Nasceu, eu tenho 4 sobre 11 elevado a 1 é 4 sobre 11. Base 10. Quando elevamos a base 10 a um expoente, sempre encontraremos como resultado a unidade, seguida de tantos zeros quanto for o valor do seu expoente. Meu Deus, professora, não entendi nada. Vamos aos exemplos. Se eu tenho 10 ao quadrado, 10 elevado a 2, eu tenho como potência o resultado aí 100. Então, se o meu expoente é 2, o meu resultado sempre vai ter 2 zeros. Se o meu expoente é 3, o meu resultado vai ter 3 zeros. Se o meu expoente é 4, o meu resultado vai ter 4 zeros e assim por diante. Isso somente quando a base for 10, tá? Não vai ser sempre assim tão facinho, mas a gente já consegue aplicar quando a base for 10, o que facilita bastante para a gente. Então, 10 elevado a sexta, por exemplo. Minha potência, que é o meu resultado, eu tenho o 1 e 6 zeros seguintes, né? Então, é isso. A base 10 é muito tranquilinho. Vamos às propriedades de potência. Então, a gente falou até agora para relembrar algumas coisinhas. E agora eu vou começar um conteúdo um pouquinho mais novo para vocês. Então, se eu tenho a multiplicação de potência de mesma base, para que serve isso, professora? Para facilitar na hora de vocês resolverem os cálculos, tá? Porque se você tem uma multiplicação com a mesma base, não faz muito sentido você resolver um, resolver o outro e depois multiplicar essas respostas. Eu consigo simplificar isso antes. Então, o que significa isso? Uma multiplicação de potência de mesma base pode ser escrita na forma de uma única potência, conservando-se a base e somando-se os expoentes. Então, desde que a minha base seja a mesma, como no exemplo A aí para vocês, eu tenho 5 elevado ao cubo vezes 5 elevado à oitava potência. A minha base é igual, o que vai mudar são os meus expoentes. O que diz a regrinha? Eu mantenho a base e somo os expoentes. A base vai continuar sendo 5, eu tenho 8 mais 3, 11. Outro exemplo, menos 2 elevado à quarta vezes menos 2 elevado à sexta. Mantenho a minha base, que é o menos 2, e somo os expoentes. 6 mais 4, 10. Letra C, 2,5 elevado à nona vezes 2,5 elevado ao quadrado. O meu resultado aí, a minha potência, é a base de 2,5, que eu mantenho, e somo os expoentes. 9 mais 2 é 11, tá bom? Já falamos de multiplicação, então vamos falar de divisão de potência de mesma base. Então, uma divisão de potência de mesma base pode ser escrita na forma de uma única potência, conservando-se a base e subtraindo os expoentes. Então, quando a gente tinha multiplicação, a gente somava o expoente. Quando a gente tem a divisão, a gente subtrai os expoentes. Então, eu tenho lá, minha base agora é 9. 9 elevado a 12, dividido por 9 elevado à quarta potência. Mantenho a minha base, que é 9, faço 12 menos 4, subtraio os expoentes. Então, eu tenho 9 elevado à oitava potência. Letra B, menos 6 é a minha base. Menos 6 elevado à oitava, dividido por menos 6 elevado ao quadrado. Mantenho a base, subtraio os expoentes. Minha potência é menos 6 elevado à sexta. Letra C, tratando-se de fração, a mesma coisa, mantenho a minha base. O que é minha base aí? 1 sobre 7. E aí os meus expoentes, 20 menos 5, que é 15, tá bom? A gente usa algumas regrinhas para poder transformar duas potências, né, duas potências de mesma base em uma única potência. A gente consegue fazer isso usando essas regrinhas sem precisar resolver um, precisar resolver o outro e fazer a divisão. Que a gente transformou em uma só. E aí, se eu quiser resolver, se o exercício pedir, ou se for algo que eu precise encontrar efetivamente o resultado, aí sim eu faço a operação, tá bom? Potência de uma potência. O que é isso? A potência de uma potência, ela pode ser escrita na forma de uma única potência, a mesma coisa, conservando-se a base e multiplicando-se os expoentes.
Tá, professora, o que é uma potência de uma potência? Tá aí na tela para vocês do exemplo A. Eu tenho 2 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Se eu fosse simplesmente resolver, eu tinha que fazer primeiro 2 elevado ao quadrado, que é 2 vezes 2, ia dar a minha resposta lá, 4. Depois eu ia realizar o 4 elevado ao cubo. 4 vezes 4 vezes 4. Eu ia encontrar a minha potência, a minha resposta. Mas o que eu posso fazer? Eu posso simplificar essa potência da potência e chegar em uma única potência, mantendo a base, fazendo a mesma coisa que a gente fez nos outros, mantenho a base e multiplico os expoentes. Multiplicando aí 2 vezes 3 é 6, tá? Se eu resolver 6 elevado à sexta potência, eu chego no mesmo resultado que se eu resolvesse da forma como estava anteriormente. Letra B. Eu tenho menos 5 elevado à quarta potência elevado ao cubo. Então, mesma coisa, potência da potência. Eu mantenho a base e multiplico os expoentes. 4 vezes 3 é 12. Letra C, eu venho com uma fração para que vocês vejam que é a mesma situação. Menos 1 sobre 9, desculpa, elevado ao cubo, elevado à primeira. Então, mantenho a base, menos 1 sobre 9, elevado ao cubo. Expoente negativo, esse aqui é um pouquinho mais difícil, mas também com os exemplos vocês vão conseguir entender um pouquinho, tá? Na potência de expoente negativo, inverte-se a base e troca-se o sinal do expoente pelo seu oposto. Ai, meu Deus, socorro. Temos lá o exemplo para vocês, letra A. Aqui a gente está falando de expoente negativo. Então, que a gente tem lá uma base 2 e um expoente menos 1. Como que eu vou resolver isso? Eu inverto a minha base. Então, o meu 2 aí, na verdade, ele tem um 1 escondidinho embaixo, né? Então, para eu inverter, o 1 vai para cima e o 2 vai para baixo. E aí, eu mudo o sinal negativo para o positivo, que é o que ele fala lá. Eu inverto a base e troco o sinal do meu expoente. E aí, eu consegui chegar no meio, que é a minha resposta, 1 sobre 2. Outro exemplo para vocês, 4 elevado a menos 3. Inverto a minha base, 1 sobre 4, elevado ao cubo. Aí esse 3 já vira positivo depois que eu inverti a minha base, tá? E o último exemplo, 2 sobre 3, elevado a menos 2. O que eu faço? Inverto a minha base, o 3 vai para cima, o 2 vem para baixo, elevado ao quadrado. Só que esse quadrado já é positivo. Esse expoente vira positivo porque eu inverti a minha base, tá? Quando a gente fizer os exercícios, vocês fixarem melhor, vai automático, tá? Não se preocupem. Se precisar, voltem o vídeo, relembrem a explicação na hora que estiver fazendo a atividade, não tem problema nenhum. Vão no tempo de vocês e não se preocupem em fazer com rapidez nem nada do tipo. Vocês têm um tempo tranquilo para fazer a atividade, para rever o vídeo. Então, vamos que vamos. Potência de uma multiplicação ou de uma divisão. O que é isso? Socorro, professora. Não sei o que é isso. Vamos lá. Vou direto para o exemplo para ficar mais claro para vocês, tá bom? Se eu tenho 2 vezes 5 elevado ao cubo, isso é a potência de produto, tá? O que é o produto? De uma multiplicação. Então, eu tenho a potência de uma multiplicação. Como que eu vou resolver isso? Da mesma forma que se eu tivesse uma base com um número normal, por exemplo, 5. Eu vou repetir a base 3 vezes, que é o número que está lá no meu expoente. Então, 2 vezes 5, vezes 2 vezes 5, vezes 2 vezes 5. Eu tenho 3 fatores, porque o meu expoente é 3, tá? Tirando os parênteses, eu chego nessa multiplicação aí, nesse produto. 2 vezes 2 vezes 2, vezes 5 vezes 5 vezes 5. Então, como que eu posso agrupar isso? 2 ao cubo, porque ele está se repetindo 3 vezes. Vezes 5 ao cubo, porque ele também está se repetindo 3 vezes. É bem tranquilinho esse aqui, tá? Para resolver, quanto que é 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2. É 8. E quanto que é 5 ao cubo? 5 vezes 5 vezes 5. 125. E aí eu chego lá no 8 vezes 125, que é igual a 1000.
Outro exemplo aí, potência da divisão. A gente segue o mesmo esqueminha. Eu tenho uma base, eu multiplico a base por ela mesma, a quantidade de vezes que está no meu expoente, que é o 3. Então, eu tenho 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4, tá? Como que eu chego nisso aí transformando em uma potência única? Eu estou repetindo 3 lá, o 1 3 vezes, então eu tenho 1 elevado ao cubo. Embaixo, 4 3 vezes, então eu tenho 4 elevado ao cubo. Resolvendo, 1 elevado ao cubo é 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 é 1. E 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, que é 64. Beleza? Só para a gente relembrar um pouquinho aqui da nomenclatura, eu venho falando para vocês através aqui dos exemplos, mas só para vocês fixarem melhor. Quando eu tenho o meu expoente 2, eu posso falar 3 elevado à segunda potência, ou 4 elevado à segunda potência, 5 elevado à segunda potência. Ou posso denominar essa segunda potência como quadrado. Ele é bem usual e vocês vão ver muito por aí, livros, outros vídeos que vocês possam vir a assistir. Então, 3 elevado à segunda potência ou 3 elevado ao quadrado se referem ao expoente 2. Outro que também muda um pouquinho, 2 elevado à terceira potência. Esse terceira potência, esse número 3 aí no expoente, ele também pode ser chamado de cubo, tá? Aí tem um negocinho errado aí, na legenda tá escrito 5 elevado ao cubo, né? Mas não, é 2 elevado ao cubo. Se tivesse um 5 aí como base, seria 5, tá? Desculpem o errinho aí. Os únicos que vão mudar, que tem nomes usuais, é o 2 e o 3, que vocês precisam lembrar, né? Para não confundir aí quando vocês forem ler em algum lugar. Os demais é só simplesmente 6 elevado à quarta potência, 9 elevado à sétima potência, 10 elevado à oitava potência e assim por diante. Não tem um nome usual aí para eles, somente o 2 e o 3. Só para fixar, o 2 é o quadrado e o 3 é o cubo, beleza? Exemplos, gosto muito de exemplos. Vamos lá, um exemplo prático aqui para vocês. Você se lembra de que para calcular a área de um quadrado, podemos elevar ao quadrado a medida do seu lado? Quem lembra lá de como calcular a área de um quadrado? Observe, por exemplo, como calcular a área de um quadrado de 14 centímetros de lado. Então, se é um quadrado, todos os lados do quadrado têm 14 centímetros. Para eu calcular a área, eu multiplico um lado pelo outro lado, que aqui significa que eu vou multiplicar 14 por 14, que significa que eu estou fazendo 14 ao quadrado, tá? Então, 14 ao quadrado é 14 vezes 14, que dá 196, que é a área do meu quadrado. Bem tranquilinho. Agora, escreva para cada quadrado, representando a seguir uma potência que identifique a área em centímetros quadrados. Depois resolva a potência e obtenha essa área. Vamos lá. Tenho a letra A e a letra B. Pausem o vídeo, resolvam e voltem para conferir a resposta, tá bom? Vamos lá. Como que eu tenho que fazer? Seguindo o exemplo aí que ele deu. Se o meu lado é 16, a área do meu quadrado é 16 ao quadrado. Sendo 16 ao quadrado 16 vezes 16, dá 256 centímetros quadrados. A letra B é a mesma coisa, o lado do meu quadrado é 25. 25 vezes 25, 25 ao quadrado, que é igual a 625. Molezinha. Ixi, apareceu aí a resposta para vocês já. Mas vamos lá os exemplos aqui. Você se lembra de como deve se calcular o volume de um cubo? Quem lembra aí como que calcula o volume do cubo? O quadrado a gente multiplica o lado pelo lado. E o cubo? Observe o exemplo. Como calcular o volume de um cubo de 8 centímetros de aresta? Então, quando se trata de cubo, eu vou multiplicar o lado pela altura, né? O volume do cubo. O que significa isso? Se todos os lados são iguais, eu estou multiplicando ele por ele por ele, eu estou fazendo o lado ao cubo. Só para ficar claro aqui, quando vocês fazem a área do quadrado, vocês elevam o lado ao quadrado. Quando for o volume do cubo, vocês vão elevar
o lado ao cubo. É bem tranquilinho de vocês lembrarem, tá bom? Então, no caso aí, a minha aresta, o meu lado, era 8 centímetros, ele fez 8 elevado ao cubo, que é igual a 8 vezes 8 vezes 8, que é igual a 512. E agora, ele pede lá para vocês escreverem em forma de potência a letra A e a letra B. Já apareceu aí para vocês, então não tem problema. Só para fixar. Se o meu lado é 10, eu levo ele ao cubo, tenho 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000 centímetros ao cubo. Na letra B, se o meu lado é 12 centímetros, eu vou fazer 12 elevado ao cubo, que é 12 vezes 12 vezes 12, que dá 1.728 centímetros cúbicos de volume. Tá? Bem tranquilinho. Outro exemplo aí para vocês. Um adulto humano saudável abriga cerca de 100 milhões de bactérias, somente no seu trato digestivo. Esse número de bactérias pode ser escrito como, vamos lá, ele quer saber esses 100 bilhões em forma de potência, tá? O que eu tinha explicado para vocês? Quando eu tenho a base 10, eu conto a quantidade de zeros, que vai ser o meu número lá do expoente, tá? Então, eu coloquei para vocês só para a gente relembrar. O 1000 tem lá 3 zeros. Depois eu tenho 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão, 10 bilhões e 100 milhões. Quantos zeros tem os 100 bilhões aí, que é o que ele quer saber? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zeros. Para quem não lembrar de cabeça, eu coloquei aí bonitinho para vocês conseguirem visualizar. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer nesse exercício, pegar esses 100 bilhões, descobrir quantos zeros tem os 100 bilhões escrito, né, por extenso aí, com todos os zeros bonitinho, e contar esses zeros e eu vou saber qual que é a minha potência. Então, a minha potência aí é 10 elevado a 11. É a letra C. Beleza? Professora Socorro, foi tanta informação que eu já não lembro o que a senhora falou lá no começo. E agora? Pois eu deixei um quadrinho para vocês com todas as diquinhas de todas as propriedades, as regrinhas. E essa tabelinha vai estar para vocês lá no nosso Google Classroom junto com a atividade, tá? Quem não tiver como imprimir ou qualquer coisa do tipo, quiser copiar no caderno, pode copiar, mas ela vai estar sempre disponível lá em arquivo para vocês, tá bom? É bem bacana, na hora de resolver os exercícios vai ajudar bastante. Dentro do próprio formulário, eu pretendo colocar também, para que fique bem próximo aí de vocês para conseguir resolver os exercícios. Lembrando que quem tiver dificuldade, assiste o vídeo 1, 2, 3 vezes, que é uma forma de vocês fixarem melhor. Aproveitem essa oportunidade que o ensino à distância dá para vocês. Se eu estivesse na sala com vocês, eu teria que repetir inúmeras vezes para sanar as dúvidas. Aqui vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem e ainda se restar alguma dúvida, terça-feira a gente se vê no nosso plantão, tá bom? Quem for ao plantão, né, e não tiver assistido o vídeo ainda, vou orientar, tudo bonitinho, e aí a gente vai se falando, vai tendo esse contato para poder sanar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então, um beijo e até a próxima aula. Vírgula 6 elevado a 1 é menos 3,6.